Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. A aula de hoje é sobre ácidos, aula de química, tá? Vamos ver o conceito de ácidos, os tipos, a nomenclatura e também vamos fazer alguns exercícios, ok? Então vamos lá. Do ponto de vista teórico, Arrhenius definiu os ácidos assim, ó. Ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, que é o íon H+, tá? Aqui alguns exemplos de ácido, ó. O H+ é, nessa perspectiva, o responsável pelas propriedades comuns a todos os ácidos, sendo chamado, por esse motivo, de radical funcional dos ácidos. Daí alguns exemplos. Então, qual é o radical funcional dos ácidos? É o próton H+, o cátion hidrogênio H+, tá? Nesse caso aqui, ó, o ácido clorídrico, tá? Quando você coloca ele em água, ele vai liberar o íon H+ e o íon cloreto. O ácido nítrico, esse daqui é o ácido nítrico. Quando você adiciona ele em água, vai liberar também o íon H+ e o íon nitrato, ok? Esse daqui é o ácido sulfúrico. Quando você adiciona ele em água, vai liberar dois íons H+ e o íon sulfato. E este último aqui é o ácido fosfórico. Adicionando ele em água, vai liberar 3 íons H+ e o íon fosfato, tá? Pessoal, mas na verdade, mais tarde, foi visto que isso funciona com uma pequena diferença, tá? Ó, na verdade, em solução aquosa, o cátion H+ se une a uma molécula de água, formando o íon H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Então vamos ver como funciona. Ó, o íon ele não fica solto na água. Na verdade, ele vai fazer uma interação com uma molécula de água e vai formar este íon positivo aqui, que é o hidroxônio. Então, naqueles exemplos anteriores, ó, o ácido clorídrico mais uma molécula de água vai formar este íon, que é o hidroxônio, mais o íon cloreto. Então, todos eles ó, vão interagir com as moléculas de água e produzir o hidroxônio, ok? Mas por comodidade, ainda em muitos exercícios, nós costumamos ainda olhar aquela fórmula que tem o H+ livre, ok? Então, vamos agora classificar os ácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o que é um monoácido? É aquele ácido que, na ionização, a molécula produz apenas um íon H+. Nos exemplos aqui, ó, ácido clorídrico e ácido nítrico, somente vão liberar um íon H+. Um diácido é aquele que, na ionização, a molécula produz dois íons H+, tá? No caso do ácido sulfúrico, do ácido carbônico, ok? Já um triácido, na ionização, a molécula produz 3 íons H+. Temos aqui o ácido fosfórico, o ácido bórico, ok? E também temos os tetraácidos, no caso que a molécula produz 4 íons H+, ok? Os ácidos com dois ou mais hidrogênios ionizáveis são denominados de poliácidos. Então, de 2 para mais, você pode chamar o ácido de um poliácido. Agora vamos ver a outra classificação dos ácidos. Quanto à presença ou não de oxigênio na água. Se tem oxigênio, nós chamamos o ácido de oxiácido. Aqui alguns exemplos, ó, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. E também temos os hidrácidos, quando não tem oxigênio na molécula. O ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido sulfídrico, tá? É a junção do enxofre com o próton H+. E também temos uma classificação de acordo com o grau de ionização. Se o ácido é fraco, forte ou moderado, ou semiforte, nós dizemos, tá?
Um ácido ele vai ser forte quando o grau de ionização é maior que 50%. O que quer dizer isso? Quando você adiciona um íon, um ácido na água, se mais da metade das moléculas dele sofrerem ionização, então esse ácido vai ser forte. Por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico. Um ácido vai ser moderado ou semiforte quando esse grau de ionização estiver no intervalo entre 5% e 50%. Por exemplo, o ácido fluorídrico, o ácido fosfórico, tá? Do ácido fosfórico, apesar dele liberar liberar 3 íons de hidrogênio, quando você adiciona ele na água, somente 27% das moléculas de ácido vão sofrer essa ionização. Por isso que ele é um ácido moderado, tá bom? Então não podemos confundir a força de um ácido pelo número de hidrogênios que ele tem na molécula, e sim da capacidade dele liberar esse hidrogênio em solução aquosa. Tudo bem? E um ácido vai ser fraco quando o grau de ionização é menor que 5%. Como esse aqui, ó, o ácido cianídrico. Esse íon aqui se chama cianeto e olha, libera muito pouco o hidrogênio, tá? O ácido carbônico também é um ácido bem fraco, tá? Olha, ó, o número pequeno da ionização dele, tá bom? Agora, as fórmulas dos ácidos. Todo ácido é formado pelo cátion H+, e por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa, que é o ânion ou um radical negativo, tá? No exemplo aqui do ácido clorídrico, o cátion é sempre o H+, e aqui é o grupo ou átomo eletronegativo, tá? Aqui é o ácido sulfúrico, o grupo sulfato, que é o negativo, e aqui o ácido fosfórico, o grupo fosfato, que é o grupo negativo. Para a formulação de um ácido, quando você junta o H com o grupo, você acaba escorregando as cargas, assim que nós dizemos, tá? Um exemplo aqui, ó, do ácido sulfúrico. Você escorrega esse -2 para cá, por isso que aqui fica 2, e esse +1 para lá. Por isso que aqui não tem nada. Se não tem nada, é um grupo só desse daqui mesmo, tá? Do ácido fosfórico. Esse -3, você escorrega ele aqui para baixo, é por isso que fica H3. E esse +1 escorrega ele para o outro lado, e por isso que aqui fica só um grupo desse. Ok? É isso aqui que esse esquema está dizendo, ó. Você tem que colocar as cargas, cruzar elas, tá? Fórmulas estruturais dos ácidos oxigenados. Os hidrogênios ionizáveis sempre se ligam ao átomo central por intermédio de um átomo de oxigênio. Como assim? Nós veremos isso melhor, tá? Os demais átomos de oxigênio ligam-se ao átomo central por meio de ligações covalentes. Então, pessoal, esse exemplo aqui, ó, o ácido carbônico. Temos dois hidrogênios, os dois hidrogênios são ionizáveis. Por quê? Porque eles estão ligados ao átomo central, que é o carbono, por intermédio do oxigênio, ó. Então, o que vai liberar o H+ aqui? O oxigênio, ok? E aqui o ácido fosfórico, o elemento central é o fósforo e tem 3 hidrogênios ionizáveis, ok? Nesses dois outros exemplos aqui, ó, também só temos hidrogênios ionizáveis, porque eles estão ligados a um átomo intermediário, que é o oxigênio, tá? Mas tem casos que esse hidrogênio ele não está ligado ao oxigênio, ele está ligado diretamente ao átomo central. E daí ele não sofre ionização, tá bom? É o que está explicando aqui nesse slide, ó. Quando ligado diretamente ao átomo central, o hidrogênio não é ionizável, tá? Por um exemplo, ó, é o ácido fosforoso,
que, apesar de 3 hidrogênios, né, é um diácido. Por que é um diácido? Porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Sua fórmula estrutural mostra que os 2 primeiros hidrogênios são ionizáveis e o terceiro, ligado diretamente ao átomo de fósforo, não é ionizável. Aqui, ó, a fórmula estrutural do ácido fosforoso. Aqui o átomo de fósforo. Veja, ó, tem 2 hidrogênios ionizáveis, esse daqui e esse daqui, que estão ligados ao oxigênio. Esse daqui não está ligado ao oxigênio, está ligado diretamente ao fósforo. Então a molécula não libera em solução aquosa esse hidrogênio aqui, só libera esses 2. E já o ácido hipofosforoso, ele é um monoácido, porque só vai ter um hidrogênio ionizável, um hidrogênio que vai estar ligado a um outro átomo de oxigênio. Olha aqui a fórmula estrutural, ok? Só tem esse hidrogênio ionizável. Esses 2 outros aqui, ó, estão ligados ao átomo central, que é de fósforo. Então a molécula não vai liberar esses 2 aqui, tá bom? Agora vamos à nomenclatura dos ácidos. Eu já estou falando alguns ácidos pelo nome, mas vamos ver agora como que eu dou nome para esses ácidos, tá? No caso dos hidrácidos, é bem fácil. Você escreve ácido, no meio é o nome do ânion, e completando com o sufixo hídrico, tá? Por exemplo, se for cloro, o ânion, então vai ficar ácido clorídrico. Se for iodo, vai ficar ácido iodídrico, tá vendo? O sufixo hídrico. Se for enxofre, no caso é um pouquinho diferente, a gente vai chamar de ácido sulfídrico. E esse daqui é o íon cianeto, então vai ficar ácido cianídrico, tá bom? Agora, a nomenclatura dos oxiácidos, tá? Quando é um oxiácido, nós usamos a terminação ico. Então é ácido, o nome do elemento que tem no ácido, e usamos o sufixo ico. Por exemplo, aqui é carbono, né? E tem oxigênio, então é um oxiácido. Então vai ficar ácido carbônico. Olha aqui, ó, o sufixo ico. Esse elemento aqui é o boro, então vai ficar ácido bórico, tá bom? Só que temos um problema aqui, porque podemos produzir, por exemplo, aqui no caso do ácido nítrico, podemos tirar um oxigênio da molécula e produzir esse outro ácido aqui, tá? E nesse esqueminha aqui, ele está levando em conta, pessoal, o número de oxidação, tá? Então, o maior número de oxidação vai ficar prefixo ico mesmo. E o menor vai ficar oso. Por exemplo, esse daqui é o ácido nítrico, né? Tirou um oxigênio e diminuiu o número de oxidação do nitrogênio, então vai ficar ácido nitroso, tá? No caso do ácido sulfúrico, aqui ele tem o número de oxidação mais 6. Quando ele passa para mais 4, porque ele perdeu um oxigênio, então vai ficar ácido sulfuroso. De sulfúrico vai para sulfuroso, tá? E temos alguns casos, por exemplo, aqui ó, temos o elemento cloro. Então o ácido vai ter hidrogênio, cloro e oxigênio. E podemos ter 4 ácidos com esses átomos, tá? O que difere? O número de oxigênios aqui, ó, vai diminuindo. Mas aí você pega o original. Qual que é o original aqui? É o ico, né? Que é esse daqui, ó. É o ácido clórico. O ácido clórico, ele tem 3 oxigênios. Se você aumenta um oxigênio, você vai aumentar o número de oxidação do cloro. E com isso, coloca-se o prefixo per. Então, esse daqui é o ácido perclórico. Esse é o ácido clórico. Tirou um oxigênio, vai ficar ácido cloroso. E tirou mais um ainda, você usa o prefixo hipo. Então, esse daqui ó, é o ácido hipocloroso, tá?
Existem alguns outros exemplos, eu vou mostrar para vocês numa próxima aula, tá? Dando algumas dicas de como nós damos nomes para os oxiácidos, tá? E mostrando outros também que podemos construir, ok? Pessoal, agora vamos para os exercícios. Vamos lá. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Eu vou pedir para vocês lerem, tentarem resolver, tentarem identificar a alternativa correta, tá? E depois eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal, eu tenho que identificar qual que é o ácido muriático, qual que é o ácido fosfórico, qual que é o ácido sulfúrico e qual que é o ácido nítrico, tá? Bom, de acordo com a aula de hoje, vocês viram lá que eu citei o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? Eu não falei sobre o ácido muriático. Então, em uma questão dessa daqui, se você soubesse a fórmula desses três, você conseguiria matar a questão, né? Qual que é o ácido fosfórico? É o H3PO4. Então, temos ele aqui, ó, nessa alternativa e na última também, tá? Agora, qual que é o ácido sulfúrico? É o H2SO4. Então, tem aqui e não tem nessa daqui, né? Então, só de saber esses dois aqui, a fórmula desses dois, na verdade, você já mataria. Já colocaria a alternativa A. E o ácido nítrico é o próprio HNO3, tá? O ácido muriático, pessoal, é o ácido clorídrico, ok? Isso aqui é um outro nome que a gente dá para o ácido clorídrico, tá bom? Então, qual que é a alternativa aqui? A alternativa A. Ok? Vamos para o próximo exercício. Peço para vocês pausarem o vídeo, escreverem essas equações e depois deem um play para ver a resposta. Vamos lá. Então, voltando com a resposta, pessoal. Vamos lá. Ó, o ácido bromídrico é o HBr. Sofrendo a dissociação, ele vai liberar o H+, e o íon brometo, tá? O ácido nitroso. O ácido nítrico, ele é HNO3. Se ele perder um oxigênio e diminuiu o número de oxidação aqui do nitrogênio, então vai para o sufixo oso. Então esse é o ácido nitroso, ó. Ele vai liberar esse hidrogênio e vai ficar com este radical. E o ácido sulfuroso é semelhante ao ácido nitroso, né? Ele perdeu um oxigênio, então diminuiu o número de oxidação desse átomo de enxofre. Então é por isso que tem esse sufixo oso. O ácido sulfúrico é H2SO4 e o sulfuroso H2SO3. Então aqui na equação, ó, vai ter 2H+, e 1 SO3 menos 2, ok? Vamos para o próximo exercício. Repita o exercício anterior, supondo agora a participação da água, isto é, a formação do hidrônio. Lembra o que é hidrônio? É o H3O+. Então, reescrevam aquela equação, mas agora com a interação da molécula de água, ok? Pausem o vídeo, quando terminarem, deem um play para ver a resposta. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver aqui a resposta. São os mesmos três ácidos, mas agora eu tenho que escrever HBr mais H2O vai formar H3O mais Br menos, né? Esse seria o primeiro. Aqui, ó. HBr mais H2O vai formar H3O mais o Br menos. O ácido nitroso, que é esse daqui, com a água, vai formar o H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, mais Na2-. E H2SO3 mais 2H2O vai formar 2H3O+, mais SO3 menos 2, tá? O SO4 menos 2 é o sulfato, e já esse daqui que é com 3 é o sulfito, ok?
E o NO3 é o nitrato, já o NO2 é o nitrito, tá? Então aqui é nitrito e aqui é sulfito, ok? Vamos para mais um exercício? O ácido perclórico, HClO4, é um ácido forte. Quais as espécies químicas presentes em maior concentração em uma solução aquosa desse ácido? Então analisem o exercício, tentem responder, pausem o vídeo para isso, né? Depois deem play para ver a resposta. Vamos lá. Então voltando, pessoal. Então quando você coloca esse ácido na água, o que ele vai produzir? Esse ácido ele vai soltar somente o hidrogênio, né? Então vai ficar H+, mais ClO4 menos. Então é a letra A, ó, vai produzir H+, e ClO4 menos, né? Vamos conferir a resposta. Isso, alternativa A. Vamos para mais um exercício. Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, então aqui tem os dados de ionização. Podemos concluir que o ácido mais forte é... Então analisem aí, pessoal, os dados, pausem o vídeo, depois deem play para ver a resposta. Então, voltando, pessoal, qual aqui que é o ácido mais forte? É aquele que tem o maior grau de ionização, né? O que é grau de ionização mesmo? É o número de moléculas que vão se dissociar, que vão ser quebradas de um total. Por exemplo, se você coloca 100 moléculas de ácido fluorídrico em água, somente 8 vão se soltar. Já se você coloca 100 moléculas de ácido clorídrico, 92 vão soltar. Não é isso? Então aqui, qual que é o ácido mais forte? É o HCl, que é o ácido clorídrico, ou ácido muriático. Resposta B. Ok? Então vamos para mais um exercício. Considere o seguinte composto. Então aqui tem um átomo central de fósforo, tem 3 oxigênios e tem 1, 2, 3 hidrogênios. Então qual ácido que é esse aqui, pessoal? É H3PO3. Então é um ácido fosforoso, né? Se fosse H3PO4, seria o ácido fosfórico. Perdeu um oxigênio, então é um ácido fosforoso, tá? Vamos ver as alternativas e julgar qual que é verdadeira e qual que é falsa. Então eu peço para vocês pausarem o vídeo, analisarem as alternativas, depois deem play para ver a resposta. Vamos lá. Então voltando com a resposta, vamos lá, vamos analisar. O composto apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Tem 3 hidrogênios ionizáveis aqui? Não, né, pessoal? Temos só 2. Só esse e esse. Por que esse daqui não é ionizável? Porque ele está ligado diretamente ao átomo de fósforo. Ó. Para ser ionizável, para ele se desprender da molécula, ele tem que estar ligado a um átomo de oxigênio, né? Foi o que a gente viu na aula de hoje. Então tem 2 hidrogênios ionizáveis somente. Então a primeira é falsa. A segunda, o composto apresenta 4 ligações covalentes comuns e uma dativa. Ligação covalente é representada por traço. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, na verdade, tem 5 ligações covalentes. Quando tem essa seta aqui, isso daqui representa uma ligação dativa. Porque esse par de elétrons, ele está aqui mais para o fósforo. E ele compartilha com esse átomo de oxigênio. Então, aqui, pessoal, temos 5 covalentes e uma dativa, né? Então não são 4. Então essa daqui também é falsa. A outra, o composto é um diácido. Isso é um diácido? Sim, né? Por que é um diácido? Porque tem 2 hidrogênios ionizáveis, esse e esse daqui, né? Vamos ver a outra. O composto pertence a uma função orgânica. Vocês concordam com isso? Não, né, pessoal? Um composto orgânico, de acordo com a definição mais atual, são os compostos que têm carbono.
Aqui nós não temos carbono, né? Então esse daqui não é um composto orgânico, né? É uma função inorgânica, na verdade, tá? O composto pertence a uma função inorgânica. Então essa daqui é falsa. Então é falso, falso, verdadeiro e falso. Letra B é a nossa resposta. Então é isso, pessoal. A aula de hoje termina aqui. Muito obrigado por ter assistido e até mais.